Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. É motivo de muita alegria podermos novamente nos encontrar para iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Hoje é domingo e nós queremos agradecer a todos vocês que estão já ouvindo conosco os comentários e o estudo da Palavra de Deus. Nós queremos aqui agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós queremos também agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos da Palavra de Deus. E eu mando aqui um alô especial para Eva Gomes, de Ibirité, em Minas Gerais. Socorro Brás, Lourdes, Rony Clécia, são de São José do Belmonte, em Pernambuco. Lídia Monteiro, de Minas Gerais. Mariana Araújo Trindade, de Triunfo, em Rondônia. Marli Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. Revelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós também mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia de vida que estás nos concedendo. Te damos graças por esta nova semana que estamos iniciando de estudo na Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, uma bênção especial para todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as necessidades, os problemas que cada um tem enfrentado. Conceda as bênçãos e a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana, que é a última semana do mês de abril, nós estaremos juntos estudando que nós deveremos basear a nossa fé somente na Bíblia. Não em tradições, não em cultura, não em razão, não em experiência, mas a nossa fé tem que estar baseada somente na Bíblia. Por quê? Porque a igreja cristã, desde os seus primórdios, quando Jesus estabeleceu a igreja cristã, era uma igreja pura. Era uma igreja que seguia e praticava os ensinamentos de Jesus. E os apóstolos e os homens que Deus usou para escrever o Novo Testamento, todas as mensagens que o Espírito Santo dava para esses homens escreverem, era baseado nos ensinamentos de Jesus, na vida de Jesus e o que Deus requer de cada um de nós. Esta igreja cristã, ela era pura. Até o final do primeiro século, por volta do ano 100 da nossa era, e depois então começaram a ser introduzidas algumas heresias dentro desta igreja pura. E os irmãos daquela época, eles às vezes cediam às pressões e aceitavam essas imposições que eram colocadas na igreja, porque eles tinham medo de morrer, eles tinham medo de serem banidos da sociedade, porque eles sofriam muitas pressões para manterem a fé pura na palavra de Deus. E então muitos abriam mão da sua fé, da sua convicção e aceitavam essas heresias que começaram a ser introduzidas na igreja. E essas heresias, irmãos, elas se tornaram tão frequentes e tão grandes que a tradição ela foi colocada acima da palavra de Deus. E então, quando foi por volta do século XV, começou uma reforma que chama-se Reforma Protestante. É por isso que a maioria dos cristãos hoje tem o nome de protestantes. Por quê? Porque houve um protesto por parte de alguns homens que não aceitavam essas imposições que estavam sendo introduzidas e que já estavam na igreja. E entre esses homens que começaram esta reforma, nós encontramos Martinho Lutero, este nome é conhecido de todos os cristãos. Encontramos também João Calvino, nós encontramos William Tyndale, também John Hus, John Wycliffe e outros mais que começaram então a fazer uma reforma
na fé das pessoas que queriam manter-se fiéis à palavra de Deus. E lembrando, irmãos, que naquela ocasião, até o século XV, século XVI, a Bíblia, ela não era comum como é hoje, ela não era colocada nas mãos das pessoas. A Bíblia, ela ficava tipo que encarcerada, presa, acorrentada. As pessoas não podiam manusear a Bíblia, somente o clérigo é que podia ter a Bíblia e fazer a sua interpretação, e as pessoas somente iam à igreja para ouvir o que eles tinham a dizer. E então eles não tinham acesso à Bíblia. Mas como nós conhecemos muito bem a história de Martinho Lutero, que foi no século XVI, né? Foi no ano de 1517, ele afixou na porta da igreja, lá no castelo de Wittenberg, ele afixou ali as 95 teses da justificação pela fé. E então foi a partir daí que começou a se usar esta expressão, que é em latim, sola scriptura, somente a Escritura, somente a Bíblia, porque a tradição estava superando a palavra de Deus. E Martinho Lutero, então, ele foi um monge, né? Ele era católico, e ele afrontou diretamente o Papa da Igreja Católica, e ele então levou avante esta reforma, e graças a Deus hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Hoje nós temos acesso fácil à Bíblia em qualquer lugar onde nós formos, nós temos acesso e nós temos a liberdade para estudá-la. E infelizmente, irmãos, devido a esta liberdade que nós temos, às vezes nós não damos valor. Às vezes nós sequer pegamos a Bíblia para estudar. Muitas das coisas que nós conhecemos da palavra de Deus, nós conhecemos por ouvir alguém falar ou por ouvir alguma pregação, mas nós mesmos, por nós não temos tido o hábito de ter a Bíblia em nossas mãos. E nós precisamos, irmãos, nestes últimos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos estar com a Bíblia em nossas mãos. Ler a Bíblia. Ao lê-la, pedir a iluminação, a orientação do Espírito Santo para que possamos entender o que a palavra de Deus ela quer nos dizer. E quando então houve este movimento da reforma, chamada Reforma Protestante, eles tiraram dali 5 bases para poderem estabelecer os 5 pilares que somente a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Eles colocaram como primeira regra de fé sola fide, que é somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, só a Deus a glória. Então estes 5 pilares foram fundamentais para o estabelecimento da reforma protestante. E o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o escritor do livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, verso 12, ele nos escreveu dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, vemos aqui em Hebreus 4:12 que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz. Ela transforma, ela realiza aquilo que jamais qualquer outro livro pode realizar em nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 6. 1 Coríntios 4, de 1 a 6, ele escreveu: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele diz claramente que nós não deveremos ultrapassar o que está escrito. É o que está aqui na Bíblia, é que nós deveremos nos firmar na palavra de Deus. E é claro que existem algumas coisas, por exemplo, estudos de arqueologia bíblica ajuda a esclarecer muitas coisas que nós temos na palavra de Deus. E mesmo a história, né, que nós temos do povo de Israel e como Deus atuou no povo de Israel quando chamou e tirou-os do Egito, e depois o Novo Testamento, quando Jesus aqui esteve. Então a história, ela também é importante, mas a Bíblia está acima de todas estas coisas. Nós jamais deveremos colocar qualquer outra coisa, outro fator, outro pensamento acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E Jesus mesmo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agradecemos a todos os nossos irmãos que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos que se tivermos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.